Aleluia. Por que oprimiste essa mulher? A mensagem vai trabalhar justamente em cima disso. Seria até um texto bonito se ter um título bonito para a mensagem de hoje, se fôssemos ler nesse versículo, nesse capítulo, mas é outro, mas tem tudo a ver. Aqueles homens não entenderam o que aquela mulher estava fazendo, o que Deus estava fazendo através daquela mulher, daquela vida, e acabaram trazendo opressão, peso sobre ela, acusando, falando que ela estava fazendo algo que ela poderia, algo desnecessário, que ela poderia fazer melhor. Nós temos esse problema e precisamos corrigi-lo. Nós precisamos aprender a trancar muitas de nossas emoções, de nossas atitudes precipitadas, porque eles não entenderam o que Deus estava fazendo, criticaram. Muitas das vezes fazemos a mesma coisa. Eram os discípulos mostrando para nós que homens falhos, pessoas fazem isso. Mesmo perto de Deus, enquanto estivermos sobre a gestão, sobre esse corpo, presos a esse corpo, atrelados a esse corpo físico, estamos passivos, sujeitos a cometer esses erros, a cometer falhas. E por isso precisamos vigiar e orar incessantemente, nos encher de Deus para ter a mente de Cristo, para tentar exercer o domínio próprio sobre as nossas ações, palavras, atitudes. Então Efésios 4 vai trazer muito bem isso para nós. A palavra de hoje, ela é um pouco pesada, ela é um pouco mais forte, mas vocês já estão, nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem falado, porque ela vem nos limpando as mazelas dessa vida, nos limpando os defeitos dessa carne, nos trabalhando, nos corrigindo aquilo que precisamos para que nós venhamos ser mais parecidos com Deus. A palavra vem para chamar a nossa atenção daquilo que estamos fazendo errado ou nos lembrar daquilo que precisamos fazer certo, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Então que essa palavra não te fira, que essa palavra te edifique, porque ela vem para trazer crescimento espiritual ao nosso coração. Efésios 4 vai dizer: eu rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, somente até o 7, foi dada segundo o dom de Cristo, ela foi repartida segundo a vontade, segundo o querer de Deus sobre as nossas vidas. Mas esse texto, ele tem algumas aplicações, mas vamos tentar acompanhar ele. Está começando Paulo a dizer com intensidade. O pedido de Paulo é forte ao nosso coração. Ele diz: eu rogo a vocês. Rogar significa eu peço com insistência, imploro a vocês que andem como é digno de um cristão de verdade andar, com dignidade, de acordo o cristão deve ser. Sejam humildes com as pessoas perto de você. Não se achem melhores, não se achem mais do que os outros, não cresçam por cima das pessoas. Tem gente que quer crescer e acaba humilhando, tem gente que quer aparecer. Muitas pessoas feridas ferindo. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja mais uma ferir. Nosso coração precisa ser trabalhado para que a gente exerça a mansidão e o amor de Deus aonde a gente estiver. Porque a carne tem esse desejo de se pôr superior, de se envaidecer. O ser humano tem isso, e quando ele não olha, não vigia, ele cai. Quantas pessoas vamos fazer isso? Essa pessoa não tem nada.
É um perrapado. Mas cresce por cima dos outros como se tivesse. Às vezes a pessoa consegue um carguinho, tem porteira que você vê e você fala assim, parece que é dono do prédio. A pessoa se acha. Então ela não pode ter, Deus não permite que tenha grandes coisas, para que o coração não pise e não machuque as pessoas. Mas tem pessoas, já vi milionários, que se olhar e falar, gente, que pessoa humilde, você nunca falava que era. E nós precisamos ser esses, porque nós temos grande riqueza, grande tesouro, grande autoridade, grande poder de vida de Cristo. Nós temos o grande Espírito de Deus em nós, mas a grande humildade dele deve ser vista em nós. Ele sendo todo o Senhor de tudo, ele esvaziou do seu cargo, do seu poder, ele se humilhou, se fez homem, se fez igual a criatura, igual a criação, para conviver entre nós. Ele não se usurpou. Ele não se engrandeceu em momento algum para mostrar para nós que essa humildade precisa nascer do nosso coração, e ela pode, porque não depende de nós. É o Espírito dele que produz em nós o fruto da longanimidade, da bondade, do domínio próprio. Se nós deixarmos esse Espírito produzir, esse Espírito crescer. Então nós precisamos simplesmente deixar Cristo crescer em nós, agir em nós, falar por nós, viver por nós, guiar todas as nossas atitudes. É isso que nós precisamos buscar e deixar. Aí nós vamos conseguir. Agora, toda vez que a gente tentar fazer ou ajudar, nós vamos deixar o velho homem crescer e vamos acabar atrapalhando o que Deus está fazendo. Então nós precisamos ser humildes e manso com as pessoas, né? Não foi para isto que nós fôssemos chamados. Então, para que nós cumpramos o nosso chamado, o chamado foi esse. Então nós temos que agir semelhantes a Cristo, com longanimidade, ou seja, paciência de tolerar, paciência e tolerância diante das ofensas, dos sofrimentos, das demoras da vida? Não, porque Deus chega na hora certa, é das pessoas. Que o nosso chamado é para cuidar de pessoas, de vida. E aí o versículo continua, suportando. Suportar é aguentar. Você está suportando? Você está aguentando? O quanto você suporta? O quanto você consegue aguentar? Se está fraco, a força de Cristo precisa crescer em nós. É a alegria do Senhor com a nossa postura, é a nossa força de suportar os desafios da vida, as adversidades e as pessoas, os problemas, tudo que vem. Então suportar é aguentar, carregar como Cristo, ovelha muda, sem reclamar. Ele suportou os nossos pecados, o nosso fardo, para nos dar o fardo leve, o fardo de qual o Espírito faz por nós se deixarmos ele fazer. O Espírito vence por nós, os anjos vencem por nós, se nós colocarmos Cristo à frente das batalhas, à frente das decisões. Então ele já venceu por nós, ele suportou como ovelha muda. Mas nós somos chamados a suportar uns aos outros. Suportar está pesado. Suporta, aguenta. Está difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se fosse fácil, não haveria mérito nisso. O mérito é aguentar, é aturar, é suportar, é ter paciência, é ter amor, é ter tolerância. Aí está o mérito. Participantes das aflições de Cristo. Porque tem hora que aflige o nosso coração de algumas pessoas, algumas situações, e nós precisamos aprender a aceitar, suportar a vida e a suportar os seus desafios, com eles as pessoas. Caminhem, vivam juntos, suportando as fraquezas, os defeitos, aturando os defeitos, as limitações, os defeitos momentâneos dessa carne, dessa terra. Enquanto estivermos nessa terra, todos nós somos errantes e falhos. Quando estivermos sobre esse corpo que deseja as coisas físicas, que luta contra as espirituais, nós vamos ter que ficar lutando contra ela, insistindo. Então aprendam a aturar, porque cada pessoa está passando pelo mesmo processo que nós, às vezes diferentes, mas é a luta contra a carne para vencer, para que o Espírito vença. Então, suportem os defeitos momentâneos uns dos outros. Nenhum de nós é perfeito. É isso que Deus está tentando trabalhar em nós. Nós estamos no processo daquele que começou a boa obra
e está trabalhando em nós para a nova criatura terminar. Para terminar em nós a nova criatura. Então estamos em obra. Nenhum de nós tem direito de falar de coisas que nós erramos. Muitas das vezes, quando nós falamos, o Espírito até mostra para nós, hipócrita. Já cometia a mesma coisa. Então não tem problema falar, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, com o que fazemos, como observamos, porque como foi falado da mulher, eles observaram segundo a carne, nós precisamos conhecer, a ninguém conhecer segundo a carne. Não observem as coisas segundo a carne, porque senão vocês vão olhar com um olhar humano, maldoso, até a justiça do homem é trapo de imundice. Olhe com o Espírito para você tentar entender o que Deus está fazendo. Era dela o dinheiro? O que estava caçando? Era dela o dinheiro que comprou o óleo era dela? Ela podia dar metade? Sim, mas ela quis entregar tudo. E o ser humano? Porque a ganância, a maldade, a inveja, a ambição, diversas coisas tentam ganhar o nosso coração e atrapalhar o nosso coração de ser limpo diante de Deus, de ser um coração puro. E nós precisamos vigiar a todo momento, porque nesse processo tem muita coisa. Então, enquanto isso, nesse processo, para vivermos em paz uns com os outros, a Bíblia pede para que vivamos em paz uns com os outros. Por quê? Porque é o que o pai quer de seus filhos. Nenhum pai quer os filhos brigando, nenhum pai quer os filhos distantes, ele quer os filhos unidos em amor, vivendo em união. Porque a união é bom aos olhos do pai, e ali ele derrama a bênção. Quando os filhos estão unidos, o pai fica à vontade, o pai quer a união dos filhos até para poder trazer as coisas. Então no versículo, para passar as coisas, o coração deles se alegra, está dando um bom resultado, a criação que eu dei a eles, o que eu fiz por eles está dando um bom resultado. E no versículo 3, está lá, portanto, por isso, o guardar a unidade. Nós precisamos disso. Procurando guardar a unidade, nós precisamos suportar. Para que a gente continue sendo um, para que a gente continue unido, para que o corpo continue unido, nós precisamos, para que o corpo continue inteiro, seja um, o corpo de Cristo seja um, nós precisamos, para guardar essa unidade, nós guardamos a unidade através do vínculo da paz com todos. Esse é o vínculo que nos une, porque você está brigado, está separado. Ninguém fica junto se não tem paz. Então o vínculo da paz traz essa união. Então nós mantemos o corpo unido com o vínculo da paz uns com os outros. E para isso precisamos suportar uns aos outros. E por isso o mandamento do Senhor. É mandamento amar o próximo. Porque senão ninguém faria. Então suportar é aceitar, é entender que cada um tem um jeito, cada um tem um gosto, cada um é de um jeito, faz diferente, cada um tem facilidades ou dificuldades diferentes uns dos outros, cada um é único. Não conseguimos fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo tempo, com a mesma intensidade. Há diferenças. Porque isso faz parte do ser único, indivíduo. É individual, é cada pessoa, tem um tratado. E Deus chama as estrelas do céu pelo nome. Deus fez elas diferente, trata cada uma delas diferente, em particularidades, em juízo, diferente. E com a gente não é diferente. Mesmo estando no coletivo, o Senhor enxerga cada um de nós e trabalha cada um de nós no individual. Ele conhece cada um de nós no individual. E você tem 20 dedos. Na mão ou no pé, numa mão ou no pé, você tem 5 dedos. E esses 5 dedos são diferentes em diversas particularidades. Tamanho, largura, formato. Tem alguns aspectos parecidos, mas eles são bem diferentes. Mesmo estando eles na mesma mão, fazendo um serviço, um trabalho coletivo, como segurar um copo, porque quando você segurar um copo, você segura assim e assim. Nunca mais faço isso só.
A avenida principal tem esses problemas, né? Mas é um lugar, é um desafio que Deus nos deu para enfrentar. Então, mesmo a mão com 5 dedos diferentes fazendo o mesmo trabalho, né? Pessoas diferentes fazendo o mesmo trabalho, elas ocupam um espaço diferente. Cada pessoa ocupa o seu espaço. Não tem como ocupar o mesmo espaço, lugar no espaço. Então cada um ali estão fazendo um trabalho junto, mas num lugar diferente, com uma força diferente, e tem as necessidades. Vai segurar um copo, tira o dedão, vai cair. Vai segurar um peso e tira outros dedos, você não vai suportar, porque precisamos de todos unidos para que um trabalho seja bem feito, cada um no seu lugar, cada um com a sua diferença, para que a coisa funcione da forma certa, para que o copo fique seguro. Então, automaticamente, estamos fazendo um trabalho junto, mas com intensidade, lugar, funções individuais no grupo. E assim trazemos o resultado. É assim o ser humano na Terra e na sociedade. Todas as pessoas, cada uma delas tem uma função, um propósito específico no lugar onde elas estão para algo que Deus está fazendo. Mesmo a gente vendo que muitos não são cristãos, ainda são usados e ainda são ferramentas na mão de Deus. E nós não podemos querer que sejam todos iguais. Caminhão, até o pessoal brinca, caminhão japonês, né, que é tudo parecido. Eles são parecidos, mas não são iguais. Que todos façam a mesma coisa, vai dar errado, não vai sair trabalho nenhum, porque todo mundo quer fazer a mesma coisa. Cada um tem que fazer uma coisa diferente, sim, para que flua, para que cresça. Então não adianta querer cada um, que todo mundo seja igual, que pense igual, que age igual, ou como eu gostaria que fosse, ou como eu quero que haja. Quem sou eu para isso? Quer que todo mundo aqui faça do meu jeito, todo mundo pense igual eu, haja como eu? Ué, é clone? Deus não quer clones, senão ele teria feito um monte de clonezinho do ser humano. Então precisamos entender que nós precisamos ter a mente de Cristo. Cada um tem que ter a mente de Cristo, porque é o corpo de Cristo, obedecer os mandamentos de Deus e ser parecidos com Ele, a imagem e semelhança de Deus, não dos homens, não minha, não de você, de ninguém, não de homens que se acham melhores. Os fariseus se achavam melhores que os outros. Nós não podemos ser parecidos com Ele, porque eles foram condenados por Jesus. Paulo ousou dizer: sejam meus imitadores. Por quê? Porque ele era imitador de Cristo. Ele renunciou à sua vida para levar pessoas para próximo de Deus, para conhecerem a Deus e serem parecidas com Ele. Eu não sou bom assim. Quem sou eu para falar como Paulo? A gente até fala, né, seja nossos imitadores, porque nós estamos tentando chegar lá. Mas Paulo era bem parecido, então ele ainda podia falar. Mas será que nós somos parecidos com Paulo, com Cristo, ao ponto de poder cobrar que os nossos irmãos sejam parecidos com nós? Estejam no mesmo nível que nós? Cada um aqui estudou um tanto, cada um aqui aprendeu alguma coisa diferente um do outro. Então não adianta querer ser parecido, e não podemos querer que os outros tenham o mesmo sentimento que nós, ou fale como nós falamos. Falar do crente é parecido, mas não precisa ser igual, pode ser individual. Mas ele fala assim, eu falo assim, eu falo. Cada um fala do seu jeito, mas fale com temor, com honra, com respeito diante de Deus. Se está com honra, com respeito, então 4 mais 4 é 8, mas 6 mais 2 também é 8. Então leve as pessoas para Jesus com dignidade, de honra, mas temos que aprender que Deus há outros processos e há outros jeitos de alcançar pessoas, de transformar pessoas, de mover as coisas a favor do reino, senão diferente daquele nosso. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar 8. Não, pode ser diferente. Não é eu, não é meu, é de Deus. É a multiforme graça de Deus, usando os vasos que Ele fez como olheiro para coisas, para uma coisa ou para outra coisa. Quem fez o barro, quem pegou o barro e fez o vaso para estar aqui ou ali, é Deus, o dono é Ele. Então Ele sabe para que Ele fez.
E Ele não quer que ninguém quebra nenhum vaso dele, que ninguém piche, nenhum estrague nenhum vaso dele. Por isso que Ele fala: ai daquele que distorcer a minha palavra e fizer errar um dos meus pequeninos. Porque são vasos que Ele fez e está trabalhando, moldando, e agora Ele quer desse jeito nesse lugar. Quem tentar mudar, Deus vai pesar a mão, porque é vaso que vai ser usado, vaso de honra. Por isso que Ele permitiu. Ele permite vários processos. Paulo estava no processo, mas era vaso de honra. E Deus colocou ele depois no lugar certo, na forma certa, e deu destaque. Cada um de nós está nesse processo, nós precisamos entender isso. Cada um tem um tempo e um propósito de Deus. Um tempo para maturidade, para crescimento, e Ele está cumprindo, nós estamos cumprindo. De um jeito ou de outro, nós estamos cumprindo o nosso processo, a nossa caminhada, o nosso crescimento diante de Deus. Até o dia que Ele venha, Ele está trabalhando de nós. E por isso vem a palavra, para nos ensinar e nos moldar. E mesmo aqueles que ainda estão errados, o que está passando, o momento que está, são fases para trazer crescimento, para acordar. E tem hora que às vezes aquela pessoa é usada para acordar outro, para trabalhar em outro. Então, se existem essas diferenças, né, quanto mais nas pessoas perto de nós, limitações no ser humano, nosso irmão dentro da igreja tem limitações. E Deus pode estar usando a limitação de um do outro, um vizinho, um amigo, um crente, um irmão dentro da igreja, um parente, um amigo, para trabalhar em nós a paciência, a empatia, a longanimidade. Então, por isso nós precisamos ter paciência com todos, porque às vezes eu sou o instrumento para lapidar, às vezes você é o instrumento para lapidar, às vezes é o seu vizinho que é o instrumento para lapidar, mas você está crescendo, você está aprendendo. Mas se você tratar mal, você pode atrapalhar a obra. Se você não souber lidar e não apreciar aquilo, não respeitar o trabalhar de Deus, o direito de Deus agir de diversas formas, você pode não crescer, não aprender e ainda ser instrumento de tropeço. Então eu não posso, atrapalhar, porque às vezes eu criticando, eu corrigindo, às vezes eu querendo mudar alguém, eu posso estar falhando ao criticar o meu irmão, igual eles estavam falhando diante de Deus ao criticar aquela mulher. Deus não puniu, Deus não pesou, mas a história dela foi marcada, e nem todos que estavam ali foram. Então, Deus pode estar usando de alguém perto de nós para nos lapidar, ou usando de nós para lapidar alguém. Então nós precisamos ter paciência com todos, nesse processo, nessa caminhada. Cada um aqui tem um problema, cada um aqui tem uma dificuldade diferente, cada um está passando por um momento. Não adianta eu falar com o meu irmão: não chore isso, ou não se alegre com isso. É individual. Eu não preciso, eu não posso, eu preciso aprender a respeitar o direito de cada um. Deus está falando essa palavra porque Ele está trabalhando no nosso coração, nos preparando para um crescimento. Deus nos colocou aqui 7 anos. 7 anos é visto como um ano da perfeição. Nós estamos já com a base fundamentada para poder crescer. Deus pode estar querendo enviar pessoas, como já vemos pessoas chegando aí, que nós precisamos ter amor e paciência para tratar, porque nós já vimos muitas pessoas sair da igreja por serem mal recebidas, não serem respeitadas. A nossa irmã mesmo teve frustrações contra a igreja porque maltratou as crianças dela. Nós não podemos ser esses pedras de tropeço. Nós precisamos ser pessoas crentes maduros na fé, para aprender a respeitar o trabalho, o processo, o tempo do que Deus está fazendo. Como nós já falamos aqui uma vez, pode ser que chegue um casal de homossexual e nós precisamos receber em amor, respeitar o tempo. Não é querer que eles sejam convertidos e mudados da noite para o dia. Seja que tem crente dentro da igreja há 30 anos que não mudou. Algumas coisas estão parecidas com o processo religioso da tradição, mas o coração não. Então, às vezes a pessoa vai ficar 1 ano, 2 anos aqui como homossexual, até que o espírito transforme. Às vezes vai mudar da noite para o dia. Tem gente que larga o vício na hora. Tem gente que esconde o pecado por anos, vivendo de fachada, o pecado está lá. Nós não entendemos, nós não sabemos. E o nosso caso não é querer entender e saber, é colocar Cristo no centro, orar, interceder e trazer o mover de Deus. Então, a palavra nos fala lá que nós não podemos, nós precisamos bendizer os que nos maldizem.
A palavra ensina que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela. A esposa respeitar o marido como o cabeça. Os filhos honrar os pais. Então, amar os irmãos, precisamos amar os irmãos, 1 João 3,16, amar os irmãos como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós precisamos morrer pelos nossos irmãos. Então não podemos criticar, não podemos atrapalhar, porque quem convence a pessoa, quem trabalha no coração para conversão, mudança, transformação, é o Espírito Santo no tempo dele, que a pessoa dá de abertura. A criança vai crescendo e vai aprendendo e vai mudando, se tornando adulto. As pessoas têm esse tempo, esse processo. Então não podemos querer mudar o nosso irmão, a maneira dele agir de uma noite para outra, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Não podemos condenar o processo de um do outro, porque nós não entendemos o que a pessoa passa no seu particular. Tem gente enfrentando depressão, e nós precisamos ter amor e compaixão para que ajudar a não criar tormento. Porque quantas pessoas nós já ouvimos de cometerem suicídio, porque estavam num momento triste e veio outra pessoa para tazanar mais ainda, ao invés de ajudar. E às vezes disfarçado de ajuda, mas você não pode ser assim não, você não pode fazer assim não, então vem cá, você tem que fazer isso. Muitas das vezes o que nós temos que fazer é orar, estar perto, abraçar, acolher. Nós precisamos entender o que Deus quer que a gente faça, para que a gente faça certo. Porque se eu tentar fazer o que eu acho que deve, eu não conheço lá, eu não conheço o que está passando lá. Deus é que conhece. E às vezes ele não vai me revelar de uma forma assim, assado. Fala com ele, para me poder falar. Às vezes Deus só vai fazer comigo o seguinte: ter empatia, ter amor e querer estar perto. E assim a pessoa será curada. Então nós precisamos ser movidos pelo Espírito, deixar o Espírito mover através de nós, para que sejamos instrumentos de bênção de Deus. E aí Deus, no tempo certo, vai mudar. Enquanto isso, nos cabe orar, esperar e tratar bem. Cuidar com amor de todos os que Deus colocar no nosso caminho. Isto é cristianismo. É isto que Cristo fez com empatia. Por isso porque disso nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque isso determina a estabilidade, a força, o crescimento do grupo. Um grupo que não respeita isso, não faz isso, não cresce. Ele só diminui e desaparece. Então o grupo, quando acolhe, recebe, trata com amor, com compaixão, com empatia, tratando desse jeito, ele só cresce. Porque ele fortalece vínculos, ele fortalece elo, ele cura e não cria feridas. Então é isso que Deus quer de nós, é preparar o nosso ministério para que a gente cresça. O elo é mais fraco, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então um membro do ministério doente, ele compromete toda a igreja, todo o ministério. E o diabo sabe disso. Por uma brecha que o diabo entra e destrói. Destrói a paz, a harmonia, destrói o amor de dentro para fora. Então não podemos dar essas brechas. Ele destrói a união. A união do concordar, e se concordar, e se ligares na terra será ligado, é destruída em mazelas de um com o outro. O reino depende da união dos indivíduos. Os indivíduos se unem em um trabalho, concordam, continuam trabalhando. É por isso que o diabo insiste tanto em separar, em criar confusões, criar tristeza, trazer decepções, porque ele sabe que um ferido fere, um curado cura. Ele planta maçãs, porque uma maçã podre no grupo compromete toda a idealidade do grupo. Pode sair ferindo uns aos outros. Então por isso nós precisamos, por isso oreis uns pelos outros, para que sejam fortalecidos. Porque se todos estamos fortalecidos, curados, tratados, ninguém toca. E sua casa avança, sua vida avança. Então uma maçã pode comprometer todo um grupo. Então por isso precisamos de buscar de Deus. Não precisamos corrigir, admoestar, ensinar sim, com sabedoria, com amor, com discernimento. Mas não sejais sábios aos seus próprios olhos, pois isso afasta as pessoas. Isso entristece o coração, isso afasta as brasas do grupo. Nós precisamos ser como Cristo, ser um como Ele, como o Pai é. Então, para que sejamos como Ele,
né? Aqui, aquele que diz amar o seu irmão não pode maltratar o seu irmão. Você não ama de verdade. Aquele que diz amar a Deus e maltrata o seu irmão, perturba o seu irmão, onde que ele pensa que está cumprindo a vontade de Deus? Então, assim, na nossa casa, no nosso ciclo de amizade, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa igreja, cada um de nós é diferente, tem uma função diferente, um chamado diferente, está num tempo diferente. E essa diferença é respeitada pelo oleiro que fez, por Deus que fez o barro. Mas o homem muitas vezes se acha maior do que isso. Por isso o mandamento, por isso a Bíblia nos ensinando o dever de arrancar primeiro a trave do nosso olho, para que enxergando bem a gente não machuque. Porque se você está com a trava no olho e vai tentar tirar do olho, você vai arrancar o olho do seu irmão. Então cada um que ocupe, né, que corrija isso. Nosso tempo está acabando, mas nós temos que tomar cuidado. Porque na sociedade é assim. A sociedade é constituída por pessoas diferentes, ocupando cargos diferentes. Um gosta de matemática, um gosta de ciência, um gosta de química, de física. Um trabalha numa empresa, um trabalha com outra coisa. Um artesanato, um é bobeiro, o outro é pedreiro. E essas diferenças de gosto, de escolha, de atitude, de tempo, fazem a sociedade continuar. Dentro do corpo, a mesma coisa. Se acabam as crianças, acabou a esperança, acabou a vida, acabou a alegria, acabou... Se acabam os velhos, acabou a sabedoria, acabou o respeito, acabou a referência. Precisamos de todos eles em todos os processos, todo o tempo. Então respeite os mais velhos, respeite as crianças, estão num tempo, estão num processo. Trabalhe a mente para que você não atrapalhe as crianças, crie trauma nas crianças, para que você não abandone, não distrate os mais velhos. Nós precisamos ter esse equilíbrio de Deus, viver no centro da vontade de Deus. Então a sociedade, se na sociedade cada pessoa ocupa lugares diferentes por causa de capacitações, aptidões diferentes, no reino também é assim. Nós precisamos uns dos outros para completarmos a obra que Deus está fazendo. O ser humano precisa disso, para o seu crescimento geral. Se fossem todos iguais na sociedade, a sociedade não existia. Nós precisamos do gari, do faxineiro e do empresário. Nós precisamos uns dos outros, então oremos uns pelos outros, ajudemos uns aos outros, pois o homem completa a mulher completa o marido, os filhos completam a família, e a família cresce. Cada um de nós, Deus não fez iguais, Deus não fez robôs, nem perfeitos. Ele programou o ferro para com o ferro aferir, assim o homem para afiar o outro homem. Então, é nesse atrito louvável de discordância em respeito e amor é que nós amadurecemos, que nós crescemos. Então nós precisamos continuar deixando o Espírito trabalhar. Então examine, pois, o homem a si mesmo. Né? Romanos 14 vai dizer lá para nós que se nosso irmão pensa de um jeito, gosta de um jeito, a gente precisa respeitar aquele tempo até que Deus trabalhe, porque ele está num estágio diferente. Existem adultos, existem meninos na fé. E quem muda isso não sou eu, a salvação é individual, a vida com Deus é individual, porque é um processo do coração, da mente, entre eu e Deus. Então cuide primeiro da sua mente, do seu coração, e você vai estar apto a ajudar aquele que está no processo. Lembrando que quem vai convencer é Deus, não é pela força do nosso braço, é pelo nosso exemplo. Nosso exemplo que nós mudamos pessoas. Então não tente mudar ninguém, seu pai, sua mãe, sua família. Ore, espere, busque de Deus uma oportunidade de falar, de aconselhar. Ore para que Deus ponha pessoas no caminho para experiências, porque às vezes aquela pessoa, para a salvação dela, ela precisa daquela fase, ela precisa daquele lugar que às vezes nós condenamos, nós criticamos. Tem igreja de todo jeito, e eu já passei em algumas delas. Já estive na Quadrangular, na Universal. Tem gente que critica a Universal, eu amo a Universal. Eu aprendi muita coisa lá, eu cresci lá. Eu amo a congregação, aprendi lá, aprendi muita coisa lá. São tempos, são processos, são fases que trazem maturidade à nossa vida. Então por isso nós não podemos falar mal de igreja, nós não estamos aqui para falar mal, nós estamos aqui para aconselhar, orientar em amor, visando o crescimento. Não ficar cobrando, pesando, porque o amor é assim. Sem amor não adianta nada nós estamos fazendo, né? Então, nós precisamos fazer em amor. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, né? O amor não se envaidece, não busca seus próprios interesses. O mandamento é esse.
Então, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se a gente cria inimizade, se a gente cria problemas, a gente não pode nem entregar a oferta. Se você está com um problema em casa, sua oração não sai nem de casa. Marido está brigado com a esposa, a oração nem sai, não se põe o sol sobre a sua ira. Perdoe 70 vezes 7, porque se não perdoamos os pecados, nós não somos perdoados. Então, se preocupar com isso, os nossos olhos precisam estar nisso. Deus não quer seus filhos brigando, Deus não quer seus filhos brigados, é mau testemunho. Deus quer seus filhos unidos em amor, um ajudando a carregar os fardos uns dos outros, um ajudando nas dificuldades, nas tristezas, nas dúvidas, não criando rancor, dificuldades e peso na caminhada. A caminhada já é pesada, nós precisamos facilitar o acesso, o caminho um do outro. Então, no que dependeis de vós, vivei em paz com todos, não cobrando, chamando a atenção, corrigindo, chateando, cutucando. Isso quem faz são os enviados do diabo, nós somos obreiros de Deus. O amor não está nisso. O amor não trata com leviandade. 1 Coríntios 13 vai dizer lá, não busque seu interesse. Então diz, antes disto, tenha empatia cristã. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e entender o que ela sente e respeitar o seu ponto de vista sem julgamento. Quem é supra, quem julga, serve alheio, tem empatia. Então trate bem, né? Nós precisamos olhar bem como nós falamos, porque a espada da língua pode ferir. Aquele que se diz cristão não refreia a língua, está longe. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos produzindo, se vida ou se morte, para não atrair sobre as nossas vidas castigo ou maldição. Então espere que Deus te dê uma abertura para que você corrija e ensine. Eu oro muito isso antes de falar alguma coisa. Deus, dá sabedoria, porque eu não quero machucar ninguém, porque eu sei o peso disso, porque já me machucaram. Eu já fui ferido, fui curado. Mas eu sei o que é ferir, ser ferido e ser curado. Então tome muito cuidado, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso traz peso, nós queremos trazer crescimento. Abençoar eles que te abençoarem. Não é assim? Então essa sabedoria cristã precisa crescer. E a sabedoria cristã é amor. Então ensine ou corrige sem afronta. Não foi isso que Deus mandou a gente chamar. Então estamos aqui para servir. Não de funcionários do diabo, mas de funcionários de Cristo. Porque esses receberão o seu salário. Estenda a sua mão, apoie, aconselhe e ajude em amor. Amor, 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 amor. Cristo veio desfazer as obras do diabo. É isso que nós temos que seguir. Tem muita gente continuando fazendo as mesmas mazelas do diabo, né? Então nós não. Eu já vi crente no passado, vou orar a Deus, vou pesar a mão em você. Está errado. E cadê o exemplo de Cristo? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É difícil? É. Dói? Dói. Sede participantes das aflições de Cristo. Esse é o chamado, né? Então, quem convence é o Espírito Santo. Que sejamos nós instrumentos dele para isso, para trazer vida, né? Mas instrumentos afinados com a palavra de Deus, porque aí vamos tocar, vai sair da nossa vida, das nossas obras, um som que agrada a Deus. Glória a Deus nas alturas pela sua vida. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E Deus te usou para falar comigo, Deus te usou para me ajudar, para me abençoar, para me fortalecer. É isso que precisa ouvirmos, e é isso que precisa trazer alegria ao nosso coração. Que o Espírito cresça em você, e que você diminua, que nós diminuamos, que o Espírito cresça em nós. Que a nossa carne, a nossa vontade, as nossas mazelas diminuam, e que a obra do Espírito Santo cresça em nossa vida. Amém? Essa é a mensagem de Deus no nosso coração, para esse processo que Ele está trabalhando em nós. Aleluia! Glória a Deus, ao Senhor, honra e glória. Quando o Senhor trata com a gente, é porque Ele vai trazer algo, Ele vai fazer algo, e Ele está nos preparando para algo. Então, que seja para viver grandes coisas com Ele. Pai amado e querido, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra que veio produzindo fruto ao nosso coração, vida, força, responsabilidade, maturidade diante do Senhor. Que essa palavra tenha encontrado no nosso coração um terreno fértil para que ela cresça, para que ela produza bons resultados, para que não venhamos criar maldição, mas que venhamos criar bênçãos, para que venhamos adquirir galardão, recompensas, obras de ouro, prata e bronze,
Não, ó Deus, não tristeza aos teus olhos, mas que o Senhor venha se alegrar com a nossa postura, que venhamos ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Obrigado pela tua palavra que veio nos limpar dos nossos erros e vaidades terrenos e que veio trabalhar em nosso coração, que ela consiga, sim, Pai, ter arrancado de nós o que não te agrada, o que não te louva e colocado em nós mais de ti a cada dia. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Nós somos fortalecidos ao ouvir e ouvir a palavra. Nós crescemos ao ouvir e ouvir a tua palavra e ela veio hoje trazendo crescimento à nossa alma. Obrigado por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida agora. E assim vamos para a nossa casa meditando no que o Senhor tem para o nosso coração. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações, força, presença do Espírito Santo seja crescente em nossa vida hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém.